Vamos agora entender sobre o que é o storytelling. Esse termo, se ele for traduzido de forma literal para o português, ele significa narrativa. A palavra storytelling, ela também faz referência à expressão contar histórias. É importante a gente conhecer as traduções e a utilização desse termo para a gente compreender que o storytelling, ele não é uma técnica em si, ou o simples ato de contar histórias. Falar de storytelling é se referir ao uso ou criação de histórias que tenham objetivos específicos. Vejam aqui uma definição que eu trouxe de uma capacitação que eu fiz com a Jéssica Sene. Vejam lá, o storytelling, ele é a arte de contar, desenvolver, adaptar histórias utilizando elementos específicos, personagens, ambiente, conflito, com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem memorável e conectar aí com a sua audiência a nível emocional. Bom, percebam então que o storytelling, ele se refere sim a contar, a narrar histórias, mas ele não é só isso, né? É algo que vai além, que toma uma narrativa, uma história e usa com uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Seja ensinar alguma coisa, convencer alguém, né, de comprar um produto, por exemplo. E nós percebemos, né, que o storytelling, ele está presente, assim, de forma, né, que a gente tem visto mais, né, onde mais a gente tem visto é nas áreas de marketing e propaganda, como forma aí de engajamento da audiência, para vender produto, para destacar uma marca. Tá? Mas o storytelling, ele se faz presente em outros âmbitos bem conhecidos da gente, que são nos filmes, os livros, músicas, né, as mídias sociais. Então, a gente tem aí essa presença do storytelling mais marcante hoje em dia no marketing e propaganda, mas em outros ambientes também, né, em outros locais também. Bom, mas assim, independente da finalidade com a qual a gente vai usar as histórias, né, a gente tem uma estrutura que é básica, né, que compõe aí as histórias ou as narrativas, tá? Como eu comentei ali agora mesmo, né, quando eu citei a definição da Jéssica, né, nós vamos ter, tá, um personagem, e esse personagem, ele vai viver um conflito ou um obstáculo. Eu vou ter um ambiente, né, uma situação, um local físico, né, ali, onde vai se passar a história, a situação, onde esse personagem vai viver o conflito, tá? E depois nós vamos ter o desfecho da história. E normalmente, nesse desfecho da história, nós vamos ter aí uma transformação, nós vamos perceber uma transformação pela qual o personagem ele vai passar. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês uma história clássica, né, que é a dos três porquinhos. O que nós temos aqui? Nós temos os personagens, que são os três irmãos porquinhos, né? Nós temos também o lobo mau. Quais são os ambientes que a gente tem, né? A gente tem ali um ambiente de floresta, né? Um local por onde os porquinhos estão e onde eles estão construindo as casas deles, né? E quais são os conflitos, né? Os obstáculos que a gente percebe ali, né? A gente percebe cada porquinho com um tipo de comportamento, né, uma escolha, por que vai construir a casa de palha, por que vai construir de madeira, por que vai construir de tijolos, tá? E ali, né, nós vamos ter, dentro desse conflito, a presença do lobo, né? Então, o lobo vai na casa de palha e na casa de madeira e consegue destruir essa casa. Então, nós vamos ter esses conflitos, esses obstáculos dos porquinhos ficando sem a casa, né? E correndo um para a casa do outro. E
Quando eles chegam na casa do porquinho que fez a casa de alvenaria, né, de tijolos, nós temos aí, então, um momento que o lobo, ele não consegue, né, derrubar essa casa, não consegue destruir com o seu sopro, né, acaba indo embora, e ali a gente vê o quê? O que a gente pode trabalhar? Qual que é a transformação desses personagens, né? Que os porquinhos que fizeram a casa de madeira ou de palha, né, eles perceberam que são casas que não são firmes, né, que estão suscetíveis aí a situações externas, né, como o caso aí da presença do lobo. Tá? Então, esse seria um exemplo, então, de quais são os elementos principais que a gente encontra nas histórias, tá? Talvez a gente não vai encontrar todos esses elementos, tudo certinho, mas, assim, é o arcabouço, é a estrutura básica, então, que compõe uma história.